Cordiais saudações internautas, sejam muito bem-vindos a esta emissão, a quarta do seu podcast Conversa com o Deputado. São nessa altura 18 horas e mais 24 minutos em todo o espaço nacional. Já sabe, hoje vamos falar sobre o papel fiscalizador da Assembleia Nacional. Dizer que esta emissão está a ser emitida, está a ser transmitida na página UNITA Parlamento e Juventude Avante. Hoje são 5 de julho de 2024, sexta-feira, um dia em que o seu podcast vai ao ar. Dentro de instantes teremos a conversa com o deputado Olívio Quilumbo. Você pode entrar em contato ou enviar a sua mensagem no WhatsApp 931 55 99 77, um áudio de não menos de 30 segundos para você enviar a sua pergunta ao comentário Olívio Quilumbo. Dizer que antes mesmo de entrarmos em conversa com o deputado Olívio Quilumbo, vamos acompanhar um extrato da intervenção do deputado Alcino Covalela, que fez parte da terceira edição, no dia 1 de julho, segunda-feira. Esse extrato vamos acompanhar do deputado Alcino Covalela na Assembleia Nacional. Acompanhe. A promoção do desespero estrutural é contra os direitos humanos. Vamos analisar o ambiente político, psicoemocional, em que todos estamos mergulhados por falta de justiça. O Presidente da República tem medo do futuro, deputados têm medo do futuro, ministros têm medo do futuro, governadores têm medo do futuro, empresários têm medo do futuro. Toda a gente está com medo do futuro por causa da injustiça. É isso mesmo. Nesse pavor sistêmico, ninguém consegue calcular com precisão o futuro da sua realização. Covadis, Angola. A promoção do desespero estrutural é contra os direitos humanos. Vamos analisar o ambiente político, psicoemocional, em que todos estamos mergulhados por falta de justiça. O Presidente da República tem medo do futuro, deputados têm medo do futuro, ministros têm medo do futuro, governadores têm medo do futuro, empresários têm medo do futuro. Toda a gente está com medo do futuro por causa da injustiça. É isso mesmo. Nesse pavor sistêmico, ninguém consegue calcular com precisão o futuro da sua realização. Covadis, Angola. A promoção do... O extrato do deputado Alcino Covalela, Assembleia Nacional, mas agora vamos acompanhar a recomendação que nos foi deixada pelo deputado Alcino Covalela durante a terceira edição, que aconteceu na segunda-feira, 1 de julho, aqui no seu podcast Conversa com o Deputado. Acompanhe. Dizer que Angola consagra um conjunto de direitos e ela está em consonância com a Carta Universal dos Direitos Humanos, sobretudo no seu artigo 19, que reconhece a todos os cidadãos do mundo o direito de informação, de informar e de ser informado. Então, cabe agora ao povo angolano exigir ao MPLA, por meio de conjunto de ações políticas e cívicas, a pressionar para que aquilo que está consagrado como ético, aquilo que está consagrado como direito, venha a ser valer nas nossas vidas. Se nós não nos unirmos, se nós não tivermos convicção de que estamos a ser mal governados e que merecemos o melhor para o nosso país, para as nossas vidas, para as nossas famílias e para o nosso futuro, naturalmente nunca será dia. Mas se tivermos consciência de que nós somos homens, seres humanos dignos de direitos, deveremos lutar para os nossos direitos. Então, para os órgãos da comunicação social pública, aos jornalistas espalhados neste país, eu quero ainda mais uma vez avançar o meu abraço de solidariedade, ao mesmo tempo dizer que tudo isso que está a se passar pelo país tem fruto a nossa própria decisão, a nossa opção. Podemos mudar as coisas no seu canto, no seu trabalho, fazendo melhor, exigindo melhor. A luta política é multiforme, cada um no seu canto, serviço onde está, pode contribuir para uma Angola melhor. E assim o país sairá agradecido. Ao povo angolano, é fundamental que continuemos a manter a nossa atitude de união nacional. A UNITA está aqui presente para
abraçar todas as vontades e ela se estende como uma ponte pelo qual todos os cidadãos que quiserem atravessar para o além a busca da prosperidade podem usar, podem caminhar nela e o mais importante é ter a convicção do que se quer fazer. O futuro é brilhante, mas depende das nossas mãos. Então, vamos à luta, caros companheiros, não desistam, não vale a pena pensar que há uma outra pátria melhor que a nossa. E nem vale a pena pensar que se sairmos do país, o MPLA vai mudar de alguma atitude. Não, pelo contrário, ele quer mesmo isso, ele quer que saiamos e ele vai trazer outros estrangeiros, então vai dividir a seu bel prazer os nossos recursos. Então, temos de obrigá-lo, temos de manter firmes a nossa convicção e, sobretudo, à luz de Mangai, à luz do dia a dia que passa pelo território de Angola, é a luz de Deus, naturalmente, que um dia vai brilhar para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade que me dispensaram. Muito bem. Era o deputado Alcino Covalela que acompanhávamos a sua recomendação na emissão número 3, que foi nesta segunda-feira, 1 de julho de 2024. Nesta altura, vamos acompanhar o extrato ou a intervenção do deputado Olívio Quilumbu no Parlamento angolano. Cidadãos angolanos, excelência, Presidente da Assembleia Nacional, excelências. O Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, é um instrumento de planeamento de... O Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola, PND, é um instrumento de planeamento de Angola de médio prazo, do Sistema Nacional de Planeamento. Com a entrada em vigor da Constituição de 2010, o PND 2013-2017 foi o primeiro ensaio à luz da Constituição. O PND é um documento acoplado ao OGE de Angola por extensão do nosso entendimento da Constituição nos artigos 161 sobre a competência política e legislativa da Assembleia Nacional e 104 sobre o OGE. Só assim se entende que a proposta de lei que aprova o OGE 2023 e o relatório de fundamentação que acompanha a proposta fazem menção específica do PND. Assim sendo, faz pouco sentido discutir-se o OGE 2023 sem a apresentação do PND 2022-2027. Aliás, existe precedência sobre esta temática. Em janeiro de 2013, por altura da discussão do OGE 2013, com as eleições de 2012, houve uma discussão similar e o governo foi forçado a apresentar tardiamente o documento, no dia do início da discussão no plenário do OGE 2013. Sendo o PND um instrumento fundamental para a idealização e execução das políticas públicas, perguntamos-nos como se justifica que apenas agora, depois daquele que foi considerado um dos pleitos eleitorais mais importantes da nossa história, é que o Executivo angolano projeta elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027. E mais, o SEIC, Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, o CINVESTEC, Centro de Investigação Científica da Universidade dos Dias de Angola, ou mesmo a Universidade Oscar Ribas, ou ainda a Universidade Agostinho Neto, são entidades competentes para executar este serviço. Porque escolher uma empresa estrangeira, nós sabemos porquê. Se fosse feito em Angola, não haveria micha, nem demora na entrega do documento. O PND é o veículo principal que, à luz da estratégia Angola 2025, deverá orientar e intensificar o ritmo de desenvolvimento em direção ao rumo fixado, melhorar a qualidade de vida das populações angolanas de Cabinda, Cunene e do Mar ao Leste, transformando a riqueza potencial constituída pelos recursos naturais de Angola em riqueza real, tangível dos angolanos, conforme se definiu no primeiro PND, ajustado à Constituição de 2010. É necessário que estejamos munidos de uma série de documentos imprescindíveis para tornar inteligível quer o orçamento, quer a lei que a suporta. Estamos a referir-nos, em primeiro lugar, ao PND, porque o orçamento tem em vista única simplesmente cabimentar verbas para a realização das despesas com vistas a atingir o objetivo contido no PND, no qual se explica de uma maneira mais aturada e articulada o que são estas despesas e quais são os timings para a sua realização. Assim sendo, sem PND não há OGE consistente com o objetivo
com os objetivos, melhor, do crescimento econômico, satisfação das necessidades dos agentes econômicos, sobretudo famílias e empresas. É a nossa opinião, caso não haja acolhimento favorável da bancada maioritária, não é possível votar a favor desta proposta de OGE. Por último, o Executivo precisa uniformizar a grafia correta, PND ou PDN. Até aqui, depois da Constituição de 2010, o Executivo apresentou aos angolanos duas grafias, PND ou PDN. O relator de fundamentação e o OGE trazem um PND, o outro PDN. Senhora Ministra das Finanças, gostava que houvesse uma uniformização. Muito obrigado. Muito bem, renovo os votos de muito boa noite. Assim, meu convidado de eleição, residente, a minha audiência, a nossa audiência, que está dentro ou fora de Angola, nós queremos uma vez mais agradecer a sua audiência. Pedimos também que escreva nos comentários a sua pergunta ao deputado. Este é o seu podcast de conversa com o deputado. Você também pode enviar a sua pergunta em áudio ou vídeo pelo WhatsApp de não menos de 30 segundos no número que está a passar em rodapé, o 931 55 99 77. Nós hoje o tema é o papel fiscalizador da Assembleia Nacional e o nosso convidado é Olívio Fortunato Esperança Quilombo, quarto vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, quem eu começo mesmo já por saudar e agradecer uma vez mais por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Boa noite, obrigado, meu caro. É um prazer e igualmente uma honra estar aqui a estrear, ou na condição de estreante, no podcast Conversas com o Deputado, ligados ao Grupo Parlamentar da UNITA. Muito bem, bem disposto. Sim, tive uma semana agitada, um dia pesado, mas enfim, não temos outra hipótese, escolhemos este caminho e devemos fazê-lo com zelo e dedicação. Muito bem. A Assembleia Nacional é o Parlamento da República de Angola, um órgão unicameral, representativo de todos os angolanos, que exprime a vontade soberana do povo e exerce o poder legislativo do Estado. Dentre as competências deste órgão, destacam-se a política legislativa de controle e fiscalização, competência em relação a outros órgãos, reserva absoluta de competência legislativa e reserva relativa de competência legislativa. O mesmo dispositivo normativo refere que a fiscalização incide sobre a atividade do Executivo, da Administração Pública Central, local, indireta, autárquica e sobre todos os entes que utilizem os recursos financeiros e patrimoniais públicos. Senhor Deputado, como funciona a fiscalização no Parlamento angolano? Olha, é importante e desde já a tua introdução foi interessante porque fizeste referência primeiro à Constituição, depois temos de fazer referência a outros instrumentos ligados provavelmente ao funcionamento da Assembleia Nacional. De tal ordem que o artigo 162 da Constituição da República de Angola, é claro, compete à Assembleia Nacional no domínio do controlo e a fiscalização. Os artigos subsequentes são todos ligados à relação sobre fiscalização e competência em relação aos outros órgãos, no caso o artigo 163, o artigo 164, que é a reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia Nacional. Os artigos 165 fala da reserva relativa da competência da Assembleia Nacional. E, enfim, nós temos aqui a Assembleia Nacional com três pilares fundamentais, que é o de legislar, representar e o último é fiscalizar. Fiscalizar é, digamos, controlar, saber como se está a fazer, averiguar, analisar se aquilo que foi, os objetivos que foram preconizados estão a ser, portanto, atingir os seus objetivos, ou seja, chegou-se ao ponto que se pretendia com uma ação política, uma política pública, uma ação pública, enfim. E, portanto, a Assembleia Nacional tem esse objetivo de, em última instância, fiscalizar as ações do Executivo, embora tenha a de legislar, que é fazer as leis, de representar, que é representar o interesse dos cidadãos, que colocaram os deputados naquele espaço para, enfim, realizar por via da fiscalização, por via da legislação, o interesse público e representar esse mesmo interesse. Muito bem, Sr. Deputado já falou que fiscalizam também o Executivo, o Poder Executivo, mas eu queria insistir, quem e o que de concreto é que
os deputados fiscalizam? Olha, a fiscalização da Assembleia Nacional incide em grande medida sobre a atividade do Executivo, da administração pública. Eu estou mesmo aqui a ler os documentos e normativos da Assembleia Nacional. Aqui refere-se, portanto, da administração pública, central, local, indireta, autárquica e, sobretudo, todos os entes que utilizam os recursos financeiros e patrimônios públicos. Ou seja, a ação de fiscalização da Assembleia Nacional é sobre todos os entes, todos os atores que manuseiam dinheiro público. Ou seja, o dinheiro público está constantemente sob o escrutínio da Assembleia Nacional. Ou seja, estamos a falar numa Assembleia funcional. Também temos que ser claros, numa Assembleia... O que é isso, Assembleia Funcional, país democrático? Uma Assembleia onde há realmente esta ação da Assembleia Nacional sobre o Executivo. Mas isso não que, acontece? Infelizmente, não é o nosso caso, Okay. e creio que ao longo desta conversa vamos conseguir esclarecer ou deixar claro do que realmente se faz. Mas eu estou a ler aquilo que deve ser. Depois, a Constituição da República de Angola estabelece, no 162, que eu há pouco referenciei, que compete à Assembleia Nacional no domínio do controle da fiscalização. E há uma série de elementos que são importantes citar: velar pela aplicação da Constituição e pela boa execução das leis, é uma ação de fiscalização. Muito bem. Portanto, receber e analisar a Conta Geral do Estado e outras instituições públicas que a lei obrigar, podendo as mesmas serem acompanhadas do relatório e parecer do Tribunal de Contas, assim como de todos os elementos que se reputem necessários à sua análise nos termos da lei. Continuando, analisar e discutir a aplicação da declaração do estado de guerra, do estado de sítio ou do estado de emergência. Continuando, a autorizar o Executivo a contrair e conceder empréstimos, portanto fazer dívidas, bem como realizar outras operações de crédito que não sejam de dívida flutuante, definindo as respectivas condições gerais e fixar o limite máximo dos valores e conceder a cada ano ao Executivo no quadro da aprovação do Orçamento Geral do Estado. E, para terminar, analisar para efeitos de recusa, de ratificação, de alteração, os decretos legislativos presidenciais aprovados no exercício da competência legislativa autorizada. Muito bem. Sr. Deputado, eu peço desculpa, a audiência diz que o som não chega em perfeitas condições. Vamos pedir que a área técnica nos ajude a posicionar melhor o microfone ao Sr. Deputado, enquanto eu vou mesmo já aproveitar a ocasião para, uma vez mais, agradecer à audiência. Partilhe esta emissão, é muito importante. Pensamos nós que já estamos em condições. Sr. Deputado, pode prosseguir. Ok. E depois, existem instituições sujeitas ao controle da Assembleia Nacional. Dentre estas, a Assembleia Nacional, no exercício da sua atividade de controlo, recebe e aprecia relatórios anuais da atividade das seguintes instituições. Primeiro, o Tribunal de Contas, nos termos do número 4 do artigo 182 da Constituição da República de Angola. A linha B, Procuradoria-Geral da República, nos termos do número 7 do artigo 189 da Constituição da República de Angola. A linha C, Provedor de Justiça, nos termos do número 7 do artigo 192 da Constituição da República de Angola. A linha D, outras instituições públicas nos termos da lei. Portanto, esta é a função desta estrutura importante para qualquer democracia, é fiscalizar as ações do Executivo. Muito bem. O Sr. Deputado diz que fiscalizar as ações do Executivo. Eu pergunto, o titular do Poder Executivo já foi, tem sido posto a alguma investigação? O que é que de mais importante já foi fiscalizado desde o início da 5ª legislatura ao Presidente da República, por exemplo? Olha, primeiro que há um acórdão, depois da aprovação da Constituição da República de Angola em 2010, diante do incidente democrático, porque faltaram, não estavam, retiraram-se, porque não concordavam com o documento e com a forma de que ele foi concebido. Portanto, o MPLA aprovou sozinho, em 2010, a Constituição que fundou a Terceira República de Angola. 3 anos depois, surgiu um acórdão, o famoso acórdão 319 de 2013, que retira, do ponto de vista da ação, esta ação para a espionagem fiscalizadora da Assembleia Nacional. Ou seja, o Presidente da República não presta contas, exceptuando 5 anos após
o término do seu mandato. Por exemplo, a Conta Geral do Estado, ela é aprovada e analisada depois, um tempo, portanto, mais 100 dias depois, ou até, mas não consigo precisar agora o tempo devido que a lei fala, depois da sua execução. Ou seja, analisar documentos, avaliar documentos, fiscalizar documentos que já foram executados. Fiscalização incide sobre o exercício e não sobre aquilo que foi exercitado. Ora, estas duas ações retiram grandemente o poder fiscalizador da Assembleia Nacional. Portanto, o Sr. Presidente da República não tem obrigação, por lei, por causa deste acordo, de ir à Assembleia Nacional se explicar, o que é mau, o que é uma demonstração inequívoca de que não somos ainda uma democracia. Estamos anos-luz de ser, porque temos um Estado capturado por um regime autocrático de autoritarismo competitivo, o que nos remete a uma luta contínua, profunda, de alteração desse estado de captura e quebra do establishment, como dizem os ingleses, para que se possa então instaurar definitivamente um regime democrático e acabar com a crise da democracia e na democracia. Muito bem. Depois de fiscalizado, o que é que acontece? Qual é o efeito final? Olha, primeiro é que a ação fiscalizadora incide, quem tem essa ação são as comissões parlamentares, as comissões de trabalho especializadas, são essas que exercem em grande medida, ou seja, a ação de fiscalização é feita com o concurso das comissões de trabalho especializado, que são várias, são 10. Cada uma atua, portanto, numa ação pública direta, no domínio das finanças, no domínio da administração pública, no domínio dos direitos humanos, no domínio da defesa e segurança, e etc. Portanto, por via dessas comissões, que têm a missão de andar pelo país e ver o funcionamento das mesmas, se faz uma ação de fiscalização. E também tem as comissões parlamentares de inquérito, quando há uma situação extrema, é convocada o auxiliar do titular do Poder Executivo para a Assembleia explicar-se, mas este mais significa que o que eu disse vai ser contrariado, porque até antes vem uma vírgula, deve pedir autorização ao Presidente da República. Este auxiliar do titular do Poder Executivo pede autorização ao Presidente da República que, portanto, o autorize a dirigir-se à Assembleia e se explicar. Portanto, são estas muletas que demonstram que temos muito que andar. Aquela casa é uma casa enorme, tecnologicamente bem avançada, não sei se existe alguma casa neste país com aquela dimensão e qualidade, porém o resultado que sai daquela casa não é um resultado que demanda a sua qualidade e imponência. Muito bem. Caro internauta, você pode também enviar as suas perguntas no comentário. Este é o seu espaço Conversa com o Deputado. Envie a sua pergunta nos comentários. Tem também o número do WhatsApp que está a passar no rodapé, que é o 931-559977. Temos o deputado Olívio Quilumbo disponível, pronto para responder às suas questões. Sr. Deputado, qual é a relação que existe entre deputados e órgãos judiciais? Bem, as leis são feitas na Assembleia Nacional e a relação é de complementariedade, ou seja, são órgãos de soberania que não são sobrepostos um do outro, mas são complementares. Não há superioridade entre eles, mas infelizmente o exercício desses órgãos de soberania em Angola há uma demonstração inequívoca por via da ação política de que existe um órgão que quer subverter e que exerce pressão política sobre os outros dois órgãos, portanto, qual é este órgão? O Legislativo e o Judiciário. Me refiro ao Executivo. Okay. Porque vimos que a Assembleia Nacional é um órgão capturado pelo Executivo, os tribunais igualmente, e estamos recheados de N exemplos que demonstram isto. A Assembleia Nacional, neste momento, não tem autonomia financeira e administrativa, depende do Presidente da República. Se, por exemplo, a esta altura faltarem papel higiênico na Assembleia Nacional, o secretário-geral vai avisar a Presidente da Assembleia Nacional, a Presidente vai avisar a Ministra das Finanças, e a Ministra das Finanças ao Presidente da República. E o Presidente da República autoriza que se compre papel higiênico para a Assembleia Nacional. Portanto,
Então o Tribunal não tem autonomia financeira, não? A Assembleia Nacional não tem autonomia financeira, no caso específico. E nem tem autonomia financeira, no caso. Mas isso acontece só em Angola ou Só em noutras Angola, realidades só em é Angola, diferente? isso desde 2018, depois de uma situação, na altura, o Presidente da Assembleia Nacional era o Fernando Pereira dos Santos Nandó, que foi Presidente da Assembleia Nacional, e uma figura importante da política da história de Angola, que, enfim, houve uma situação de uma denúncia e a partir dali as coisas, enfim, o Executivo capturou a Assembleia Nacional e ela é refém, portanto, deste Executivo. Desta forma, ela está amputada de exercer as suas ações. E por via da sua ação fiscalizadora, exerce pressão sobre o poder político e este tem a obrigação de mudar de rumo, porque sabe que a Assembleia Nacional estão os líderes representantes do povo, estes prestam contas aos cidadãos, os cidadãos aqui aparecem como patrões, o cidadão é o patrão do deputado, o cidadão é o patrão do Presidente da República, é para estes que a República existe, e os que trabalham na República estão ao serviço do cidadão, e a cidadania exerce na República. E, portanto, se não existe essa separação de poderes, se existe a captura destes órgãos que têm poderes soberanos, que têm poder de soberania, então estamos diante da captura do Estado, pelo Executivo, que manobra, manipula a seu bel prazer. Muito bem. O grupo parlamentar da UNITA já pensou numa possibilidade de abrir um debate ou criar um debate para poder dar autonomia à Assembleia Nacional, autonomia financeira, enfim. Já se pensou em fazer isso? A autonomia é de lei, está-se a violar um princípio. Ok. E, portanto, o grupo parlamentar da UNITA, nas declarações trimestrais, declaração política trimestral, já apresentou na voz do seu presidente esta preocupação, escrevendo à Presidente da Assembleia Nacional, apresentando uma visão direta à Presidente da República de que este comportamento é um comportamento que viola a Constituição e viola a lei. E os comportamentos que violam a Constituição e a lei são passíveis de destituição do titular do Poder Executivo. Foi um pouco nesta medida também que, o ano passado, o grupo parlamentar da UNITA instou a destituição do Presidente da República. Ou seja, a violação da Constituição e da lei são passíveis de destituição de um titular do Poder Executivo. A nossa Constituição diz isto e outras tantas também. Muito bem. Apresenta esta visão. Já que fala desta possibilidade de destituição do Presidente da República pelo seu grupo parlamentar, como é que estamos como é que o processo está atualmente? Esse é um processo que está agora no tribunal, não é? Estes são os nossos tribunais. É com estes tribunais que, quando a alternância acontecer, vamos funcionar com um outro comportamento, é óbvio, com as mesmas pessoas, mas com uma outra mentalidade. Este vai ser um exercício muito difícil, mas não impossível, e repousa no tribunal. E o tribunal tem a obrigação de fazer o seu trabalho, que é esclarecer este tipo de situações. E mas em termos de timings, o que é que nós podemos saber? Os timings do tribunal dependem da dinâmica do mesmo, mas nós sabemos que, capturado como está a justiça angolana, ela depende da oxigenação do Presidente da República. E se o processo para destituir o Presidente da República, o óbvio já não vou dizer, mas ainda assim nós apelamos aos fazedores da justiça, aos atores da justiça, de que um Estado só é Estado quando tem uma justiça justa e quando o conhecimento das leis, de toda a jurisprudência possível e imaginária, estiver ao serviço da humanidade. Nesse caso estamos a falar ao serviço da Angola. A estes deixamos nas suas mãos a decisão das mais importantes do ponto de vista jurídico-político ou político-jurídico que alguma vez aconteceu em Angola. Muito bem, eu vou insistir nessa questão. Qual é o fim último? O que é que os deputados da UNITA pretendem com esta destituição, com este processo de destituição do Presidente da República, uma vez que sabem que
os referidos tribunais são controlados pelo Presidente da República, indivíduo que o processo lhe cita como o principal. Disciplinar o Estado, disciplinar o Executivo, reorientar a governação, trazer ao de cima o Estado de Direito, o Estado democrático, o cumprimento da Constituição e da lei. Ninguém está acima da lei e da Constituição. O Presidente da República é um dos guardiões da Constituição. Ele não pode violar a Constituição. E se assim acontece, as leis, a Constituição e as leis dão abertura para um processo de destituição. Muito bem, nós já estamos a receber algumas perguntas no WhatsApp. Vamos a isto. Eu recebi agora mesmo do internauta querido Cairan, esse é o nome dele, escreveu: boa noite a todos presentes, locutores e interlocutores. Como possível, um partido que diz que quer fiscalizar a Assembleia Nacional aceita a aprovar uma lei que agrava a condenação daqueles que destroem o bem público e deixam de fora aqueles que desviam o bem público, lesado muita gente, mas sua pena pode ser suspensa mesmo a UNITA tendo conhecimento que tudo tem a ver com o dinheiro dos fundos públicos. Esta questão foi colocada pelo internauta querido Cairan pelo WhatsApp. Olha, é legítima a pergunta do internauta. Sabe-se que as leis obedecem a uma tramitação, a um ritual na Assembleia Nacional. Elas entram para a especialidade, para a generalidade, depois são aprovadas na generalidade e passam para a especialidade, onde há uma análise minuciosa, artigo por artigo. Este documento passou na generalidade e vai para a especialidade. Na especialidade existe possibilidade de se reorientar o documento e se melhorar a sua ação de execução no futuro. De facto, o processo não passa pelas leis, passa por outras ações que são públicas, que tenham uma influência sobre o cidadão e que o resultado será bom comportamento. Um Estado completamente desestruturado como é o nosso, em que não há investimento em setores chaves que têm como consequência a qualidade de vida do cidadão, e aqui falo, por exemplo, investir na educação, às vezes passa-se como uma redundância, mas não. A ciência provou que todos os Estados prósperos e desenvolvidos, repito, todos os países, melhor, todos os Estados ou países, assim que está correto, prósperos e desenvolvidos, o são porque investiram na educação, na saúde, na justiça social e distributiva. Portanto, este quarteto, saúde, educação, justiça social e distributiva, é um quarteto que tem como consequência a criação do homem saudável, participativo, protetor, cuida de si, cuida do meio e morre tarde. Quando esta pessoa ou este homem está desprovido da formação, instrução, conhecimento e outros elementos fundamentais para que ele tenha a capacidade de olhar e proteger a si, os outros e o bem público, então o Estado é este que temos agora. Então, não passa necessariamente pela penalização. A penalização vai agravar a ação e a excesso e também a ação criminosa e excessiva da Polícia Nacional, que vai ser mais irrepressiva, ou seja, o que vamos observando com bastante preocupação é que o regime está a ser cada vez mais repressivo, e este estado de repressão do regime leva a criar instrumentos legais que criminalizam qualquer tipo de ação. O vandalismo é algo condenável, mas também é condenável, como disse o internauta muito bem, desvio de bens públicos. Mas nós estamos numa luta, temos vantagens e desvantagens. E esta luta requer muita sabedoria, que é uma palavra muito forte. Não sei se há humanos com sabedoria, enfim,
mas requer isto, e é preciso, às vezes, fazer aquilo que as pessoas não gostam de ouvir, dar o benefício da dúvida por um lado, e a política faz-se com estas ginásticas e avaliações, porque se não se conseguir introduzir melhorias num projeto ou numa proposta de lei, no caso específico de uma proposta de lei, o grupo parlamentar também vai votar contra. E votando contra, não assume a responsabilidade da consequência dessa lei, porque não tem estrutura parlamentar suficiente para subverter ou para alterar o voto da maioria. Logo, aqui apela-se a uma maioria racional, uma maioria que vela pelo interesse do Estado, uma maioria imbuída de sentido de Estado, que é um elemento fundamental para a proteção do bem público, sentido de Estado. Muito bem. Vamos avançar nas seguintes questões. Sr. Deputado, as CPIs, a dívida pública e a Sonangol remetidas pelo grupo parlamentar da UNITA não tiveram seguimento. Por que razão? Não tiveram seguimento por aquilo que eu disse anteriormente. Há um titular do Poder Executivo, o poder é unipessoal, segundo a nossa Constituição, e os auxiliares não respondem por si. Se acontecer, devem ter autorização do Presidente da República. E essas CPIs são estratégicas e importantes, sobretudo para esclarecimento de ações que culminaram com corrupção. E há um suposto combate à corrupção. Embora nós temos provas, aliás, temos provas mais do que suficientes, de que a corrupção sofisticou-se, de tal maneira que as exceções tornaram-se regras. E, sobretudo, em setores que também está provado cientificamente que são os setores onde mais se desvia ou se rouba, para ser mais específico, para todos perceberem, fundos públicos, que é obras públicas. E, por outro lado, dívida pública. Portanto, os que governam temem por isso. Portanto, não dão seguimento. Mas nós temos que insistir. A UNITA Às vai vezes insistir? parece ser uma coisa insignificante, mas é significativa, porque são documentos que vão para os tribunais, estão, enfim, arquivados, e a alternância um dia vai acontecer, e estes documentos terão o seu valor político, o seu valor legal e também histórico. Muito bem. Eu recebo o sinal de que temos uma pergunta via áudio no WhatsApp, o número 931 559977. Não sei se já temos condições para... Temos sim, recebo o sinal de que temos condições para ouvirmos a questão do internauta que mandou via áudio. Boa tarde, deputado Olívio Quilombo. Daqui eu, Felizando Armando. É uma honra poder fazê-lo esta pergunta. Visto que está se falando de um tema muito importante, eu gostaria de saber de uma coisa. A ministra das Finanças, Vera Dalves, quando entrou no seu posto, disse que 25% da dívida pública era falsa. O que a Assembleia tem que fazer para trazê-la ao posto, como tem feito sempre as perguntas, para que ela possa responder acerca disso? Muito bem. A pergunta do internauta Felizandro Armando. A resposta é auditar a dívida. Okay. Auditar a dívida pública. E essa auditoria de dívida pública é uma ação de fiscalização que vai radiografar, analisar quanto, a quem, como e em que circunstâncias se contraiu essa dívida. Portanto, assim fazem os Estados democráticos, assim fazem-se em transparência na gestão da coisa pública, prestação de contas, ou accountability, como dizem os ingleses. Esta afirmação foi muito forte. A ministra das Finanças estava num outro cargo, que eu não consigo precisar qual era, e apresentou publicamente que 25% da dívida, da então dívida, era uma dívida fraudulenta. O Orçamento Geral passado, o Orçamento Geral de 2023, não, este e 24, tinha uma dívida pública de 60% do OGE. É um estado de alarme máximo, que deve colocar qualquer Estado em alerta, porque o Estado está a colocar ao serviço da dívida 60% do seu orçamento geral do Estado.
o que de por si demonstra que não haverá crescimento, haverá inflação, haverá mais pobreza, e esta é a nossa realidade vista todos os dias. Por um lado. Por outro lado, é a política adotada pelo titular do Poder Executivo, que foi ir à busca de dinheiro nas instituições de Bretton Woods, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. A história reza que quase que nenhum Estado, salvo o meu entendimento, que requereu a essas duas instituições financiamento, conseguiu solucionar o seu problema, porque a política de resolução dessas instituições é tornar o paciente que estava a normalizar piorando, levando a um estado de moribundez, ou seja, levar a uma situação de crítica avançadíssima. Estamos a observar, desde que, por exemplo, João Lourenço tornou-se presidente da República de Angola, nas condições em que sabemos, tudo foi de mal a pior, contrariando, inclusive, o slogan da campanha do Partido do Regime em 2017. Ora, o presidente João Lourenço é tão somente um intérprete das políticas do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Portanto, nós estamos a viver as consequências da interpretação das políticas do Banco Mundial e do FMI pelo seu Presidente da República. E vamos à história, vamos encontrar quantos Estados no mundo que decidiram optar por esse caminho e tiveram sucesso. E, portanto, é isto. Muito bem, nós estamos a receber várias questões, quer na página UNITA Parlamento e na Juventude Avante. A internauta Ana Maria Manuel Chilumbo pergunta, senhor deputado, em Angola, qual é a relação do deputado com o cidadão? Acha que o nosso deputado tem boa relação com o cidadão que o elegeu? Pergunta da Ana Maria Manuel Chilombo. Eu não posso me autoavaliar. As pessoas é que devem avaliar a minha ação política e o meu contato com o cidadão. Portanto, não vou falar de mim. Mas a pergunta traz um elemento que é interessante, que fala de como as pessoas chegam a deputado. Portanto, essa é uma questão interessante. Infelizmente, nós temos listas fechadas e bloqueadas, que o indivíduo chega a deputado da Assembleia Nacional pela confiança de quem está a fazer a lista. E esta confiança de quem está a fazer a lista, esta lista é que é colocada à votação do cidadão. E o que nós entendemos, tanto do ponto de vista da ciência política e do ponto de vista de uma das reformas que tem a acontecer em Angola, é o cidadão votar diretamente no deputado, é o deputado fazer campanha a nível do município, a nível da localidade, a nível da província, e esta campanha lhe ter como galardão a confiança de estar na Assembleia. E ela ali estará ao serviço do cidadão, de forma mais direta, e prestará contas ao cidadão, e vai de facto trabalhar, porque sabe se assim não se proceder ou não fizer, não vai ter o voto de confiança para a sua reeleição. Portanto, este é um problema, está visivelmente identificado e deve ter uma solução, digamos, imediata. Eu acho que as próximas reformas a acontecer é a composição ou como se chega a deputado. Se nós chegamos a deputado por via de uma lista, nós prestamos contas a esta pessoa que nos coloca nessa lista. Mas é curioso que, a quanto à campanha eleitoral, o chefe da campanha da UNITA, FPU, é o general Gato. E num dos primeiros encontros com os candidatos a deputado do grupo parlamentar da UNITA, nos foi dado esta missão de irmos à busca do nosso mandato na comunidade. E os deputados do ciclo provincial deslocaram-se pelos municípios das províncias. O do ciclo nacional andaram pelo país. E foi um pouco o que nós, naquela condição, fizemos. E como é que avalia o exercício que fizeram? Foi um exercício positivo, porque houve contacto direto com os cidadãos. Houve deputados que distribuíram 30 mil, 40 mil panfletos com o seu rosto a anunciar, a solicitar, foi-me agora o termo, o voto do cidadão naquele rosto, naquele partido e naquele número. E, portanto, isto aconteceu. Portanto, é um exercício que a UNITA FPU fez, porque sentia que é necessário levar
naturalmente, esta relação de proximidade entre o deputado e o cidadão. E, enfim, são os cidadãos que devem avaliar este contato do deputado com o cidadão e não eu me autoavaliar. Muito bem. Pelo menos é o que eu penso, né? Muito bem. Sr. Deputado, o Presidente da República vai realocando e orientando verbas adicionais para determinados setores, fora daquilo que foi aprovado no OGE. Espero que o deputado também esteja a acompanhar este exercício, esta dinâmica. Estes aumentos têm autorização da Assembleia Nacional? Não, infelizmente não, porque o Orçamento Geral do Estado tem 3 dimensões. Ele é uma lei do OGE, ele é um documento econômico e também um documento político. E sendo lei, o Presidente da República tem carta branca para fazer o que bem entender com o Orçamento Geral do Estado. E, infelizmente, o Presidente da República tem tido ações com os seus créditos adicionais e os seus ajustes diretos que ultrapassam os limites totais do aceitável e do desejável. Os créditos adicionais são para determinadas instituições ou entes públicos que, por razões várias, terão necessidade de um incremento. Por um lado. Por outro lado, para alguns setores, como é o caso da Assembleia Nacional, por exemplo, isso é que não se fala, o orçamento da Assembleia Nacional, a Assembleia apresentou um orçamento, o Executivo disponibilizou outro. E, ao longo dos tempos, aí está a questão da falta de autonomia financeira da Assembleia Nacional. A Assembleia apresenta o orçamento, que é este, que a Assembleia entende que deve funcionar enquanto Assembleia. Se fazer uma alteração do apresentado, ela não vai funcionar como tal. Então, aí os créditos adicionais, por um lado. Por outro lado, esta carta branca que o Presidente da República tem, retira a transparência e retira o valor da redundância, que é boa governação. Governar é sempre um ato positivo. Desgovernar, não. Logo, quem governa tem a obrigação de governar bem, ponto. E o que nós estamos a observar com bastante preocupação é que está-se a criar uma outra elite econômica por via destes ajustes diretos, destes créditos adicionais, que devem merecer a atenção de todo cidadão e não só do Parlamento, embora é o Parlamento que tem esta função de fiscalizar, a função das 3, legislar, representar, a fiscalizar, é a que deve incidir sobre a ação governativa. Mas o cidadão tem também suas obrigações, e às vezes quando falamos sobre isso, as pessoas, digamos que irritam-se, passa aqui a frontalidade do termo, mas os cidadãos não podem exonerar-se da sua ação, também de fiscalizar, por um lado, de colaborar com os deputados, por outro lado, e de exigir de forma direta a quem governa. E isto pressupõe ações. Por quais vias os cidadãos podem fazer isso? Por várias vias. Os cidadãos têm o direito de protestar. Protestar, manifestar-se é constitucional. As pessoas não gostam de ouvir essa palavra manifestar, está na Constituição. E se está na Constituição, é um direito que têm. Ou seja, há ações que contribuem em conjunto para a melhoria, pressionando naturalmente o Executivo a ter uma ação diferente, com resultados diferenciados sobre a vida pública. E, portanto, temos observado que isso não tem acontecido. Ou tem acontecido, mas também tem havido ações de reprimir. Portanto, a demonstração de insatisfação do cidadão sobre qualquer matéria da política pública. Esta é uma característica inequívoca de um regime autocrático que é altamente repressivo. E nós somos vítimas disso, infelizmente. Muito bem. Sr. Deputado, o grupo parlamentar da UNITA denunciou o gasto de mais de 30 mil milhões de dólares para a construção de estradas, que hoje estão a merecer outros investimentos. Houve alguma ação dos órgãos de justiça sobre a denúncia do seu grupo parlamentar?
Olha, na altura, isto foi, esse é um documento interessante, dos mais importantes da Assembleia Nacional em termos de investigação sobre uma ação política, uma política pública que não teve efeitos positivos, ou teve o efeito contrário. E o grupo parlamentar da UNITA, lembro-me, na altura, o presidente do grupo parlamentar era o atual presidente da UNITA, engenheiro da Costa Júnior, e apresentou publicamente valores astronômicos de 30 mil milhões de dólares em estradas. Às vezes não temos a dimensão do que são 30 mil milhões de dólares. Nos anos 70, 60, quando houve a luta entre russos e americanos para o controle do espaço, o projeto Apollo 11, que é o projeto que, enfim, levou o homem à Lua, custou 11 mil milhões de dólares. Portanto, 11 mil milhões de dólares foram gastos para levar o homem à Lua. Angola gastou 30 mil milhões de dólares, não tem nem sequer uma autoestrada. Portanto, é a demonstração inequívoca de que os danos causados pela má governação em Angola são incalculáveis. 30 mil milhões de dólares é dinheiro mais do que suficiente para fazer um milagre econômico, e ele não aconteceu. Sem estradas não há economia, pelo menos é isto que as ciências econômicas e de desenvolvimento também nos demonstram. E, enfim, não é uma ação única do Parlamento, porque quem sente a ausência deste ativo público, desta infraestrutura pública, são os cidadãos. Eu lembro-me, este ano, numa conferência na Universidade Católica, um livro feito pela Universidade Católica, pelo SEIC, que é o Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica, assinado pelo Dr. Alves da Rocha, que, por sinal, é o responsável máximo do SEIC, que teve o prefácio do atual embaixador, do antigo embaixador, creio, salvo o meu entendimento, da China em Angola. Eu questionei o senhor embaixador da China da qualidade das obras feitas pelos chineses em Angola e, sobretudo, do setor das estradas. Ele disse-me que nunca receberam do governo de Angola alguma reclamação sobre a qualidade das obras. Eu, por simplesmente, me calei, porque o seu embaixador defendeu-se bem. O problema não é da embaixada da China, não é do embaixador chinês, nem é dos chineses. Qual é o problema? O problema é da Angola, é do governo angolano, da sua incapacidade de realizar por via da governação. Portanto, um país que não tem estradas não pode prosperar. Pelo menos as estradas representam as veias da economia, a não ser que a transportação de pessoas e bens será feita de tapete voador, que eu creio que não. Muito bem, vão indo chegando mais questões aqui no WhatsApp. O internauta Albano Pedro questiona, pergunta se o deputado tem participado nas manifestações e pede a ele para citar a última que participou. Albano Pedro. A última manifestação que participei foi aquela em que foi polêmica, em que levantou-se qual é o termo que eu vou utilizar, de que a UNITA participou, ou seja, foi uma manifestação em que participaram deputados da Assembleia Nacional, solidarizaram-se com a iniciativa da sociedade civil, e foi altamente repelida pela polícia. Essa foi a última manifestação que eu participei, e se bem, houve uma outra manifestação que eu não participei, a última manifestação que eu vi foi dia 22 do mês passado. A concentração foi no São Paulo, feita pela UNTRA, que é uma unidade da sociedade civil, que pretendia manifestar-se sobre elementos que entenderam alterarem pela negativa a vida do cidadão, e foram repelidos. Para responder diretamente à questão do Dr. Albano Pedro, espero ser o Dr. Albano Pedro. É o Dr. Albano Pedro. Não consigo dizer. É um cidadão Albano Pedro. Pronto, eu conheço um Albano Pedro. Deve ser coincidência de nome. É um intelectual angolano. Muito bem. A última em que eu participei foi esta em que eu citei, em que foi convocada pela sociedade civil, e começou até bem, em que deputados da UNITA solidarizaram-se, deputados da Assembleia Nacional, cidadãos, antes sobretudo cidadãos, solidarizaram-se, e a polícia de ordem pública estava a fazer o cortejo e garantir a segurança da manifestação. Quando subíamos o viaduto
da Deolinda Rodrigues, apareceu uma outra polícia a repelir uma manifestação dos cidadãos na presença da Polícia de Ordem Pública. É curioso, foi esta. Muito bem, nós estamos a receber muitas questões e eu aproveito aqui para ler mais uma das questões. A 5ª Comissão da Assembleia Nacional chamou o Ministro dos Transportes no calor do caso dos autocarros milionários. Que consequências teve esta audição? Bem, quem de facto despolitou esse processo foi o grupo parlamentar da UNITA. E a 5ª Comissão adiantou-se, fez uma fuga em frente trazendo o Ministro. Até porque não era do Ministro que se requeria. Consequências diretas, visíveis, não houve nenhuma, até onde sei. Que consequências podiam surgir? Várias, como a demissão do Ministro, por exemplo, a demissão das pessoas diretamente ligadas no processo da contratação desses autocarros que parecem mais ser do Michael Jackson do que do cidadão comum. Para ser mais específico, não. Para ser mais abrangente, a consequência de uma comissão parlamentar de inquérito, quando há situações gravosas como estas, por exemplo, em que tentou-se criar todas as condições para manobrar e criar uma inverdade, não é possível, é a demissão. Houve um caso triste de violação dos direitos humanos. Aliás, o governo angolano é campeão da violação de direitos humanos. Pelo menos todos os relatórios sobre esta matéria provam isto. Foi o facto de, no dia 18 do mês passado, um cidadão na condição de polícia ter eliminado seu termo, como se de cabrito se tratasse 3 cidadãos da mesma família. Como se não bastasse, a polícia, quando apareceu fazer a remoção dos cadáveres, no choque com os cidadãos revoltados com o que aconteceu, mais o cidadão, infelizmente, perdeu a vida. O normal seria, num país normal, o Sr. Ministro pronunciar-se a respeito. Em outras realidades, onde os governos são racionais, do ponto de vista do interesse público, da valorização do bem maior e inviolável que é a vida, demitem-se. Mas como a morte foi vulgarizada em Angola, a morte passou a ser... A morte é algo normal, mas morrer cedo e drasticamente é anormal, sobretudo quando é nas condições que aconteceram e que acontecem muitas mortes em Angola, deve necessariamente ter consequências jurídicas e políticas, ter um custo político sobre as figuras que apresentam-se como responsáveis deste órgão. O dia que acontecer uma demissão, no caso específico do Ministro do Interior, porque um operativo seu, que não estava em serviço, utilizou uma arma pública, uma arma do Estado, uma arma de fogo, e eliminou 3 cidadãos, 4 cidadãos, garanto-lhe que no dia seguinte isso vai ter um efeito multiplicador do ponto de vista da moralização. Portanto, essa é a consequência de uma comissão parlamentar de inquérito. Do ponto de vista econômico, vai significar que todo gestor público vai ficar atento, porque ele vai ter a Assembleia Nacional como seu maior pesadelo, no sentido da fiscalização, portanto, e da prestação das contas públicas. Muito bem. Recebemos mais 2 questões aqui no WhatsApp. O internauta Castrelon Dias escreve: no meu ponto de vista, os deputados angolanos não têm feito o seu real papel, não vão ao encontro da população. Nós, cidadãos, queremos sentir, eles estão ali para defender os interesses do povo. Foi o comentário do internauta Castrelão Dias. Um outro comentário, uma outra questão foi feita pelo internauta Bruno Pedro. Ele pergunta: os deputados já fiscalizaram o novo aeroporto internacional de Luanda? 2 questões interessantes. A primeira deve estar a se referir aos deputados do MPLA, porque se for os deputados do grupo parlamentar da UNITA,
tem uma presença bastante expressiva nas comunidades. Até porque a própria Assembleia Nacional, na arrumação mensal da ação parlamentar, há o controle, há o contacto com o eleitorado. Esse contacto do eleitorado é específico para, portanto, o deputado poder ouvir e aproximar-se do cidadão. A ação parlamentar ela é o concurso de várias ações. E uma dessas ações é o contato com o cidadão. O Grupo Parlamentar da UNITA orienta os seus deputados a terem esse contacto. E o relatório que vamos recebendo é que tem havido esse contacto. Nós temos jornadas nas comunidades que acontecem de tempos em tempos. Temos as jornadas parlamentares, por um lado, e temos ações pontuais sobre determinadas matérias. Agora, acontece que essas ações não têm merecido a devida publicitação e publicação dos órgãos públicos, que são estes que têm a missão de passar essa mensagem pública aos cidadãos. Ficamos confinados às redes sociais, a este espaço, que é um espaço amplo, porém restrito pela incapacidade dos cidadãos de poderem ter um telemóvel, um smartphone e ter acesso à internet, que ainda é um dos maiores problemas neste país, em tempos modernos. Na era da inteligência artificial, ainda existem angolanos sem acesso à internet, mesmo depois de se ter colocados 2 supostos satélites em órbita. Portanto, é legítima a preocupação do cidadão, do angolano, do patrão angolano ao seu servidor deputado, e devemos melhorar, sim, mas não é inexistente. Muito bem, sobre a questão da fiscalização do... O novo aeroporto mereceu, do Grupo Parlamentar da UNITA, uma atenção especial a quando a discussão do Orçamento Geral do Estado. É preciso dizer que esse novo aeroporto é dos maiores, vou usar uma palavra pesada, porque é a melhor palavra que consegue dar significado ao que eu penso, roubos da Angola pós-colonial. Por quê? Porque os orçamentos não são claros e não é uma questão só dos parlamentares, é uma questão de todo cidadão atento deve procurar os reais orçamentos desse aeroporto. Esse aeroporto já custou 1,5 bilhão, já custou 3,5 bilhões, mas a verdade é que ele custou 9 bilhões de dólares. Deve ser o aeroporto mais caro do mundo. E questionamos os agentes de direito, estava o secretário de Estado para os transportes, apresentamos os nossos argumentos de razão, e o último orçamento desse aeroporto foi de 3 mil milhões de dólares. Mas jornais especializados em matérias econômicas, como Expansão, o próprio jornal O País, têm edições específicas sobre a matéria do novo aeroporto e que trazem outros números distantes daqueles que foram apresentados como orçamentos finais. Ainda não fomos ao novo aeroporto para responder de forma direta à questão, mas estamos a trabalhar, começamos a trabalhar a nível do Parlamento, questionando, o seu secretário de Estado dos Transportes, e estamos a fazer outras ações conducentes ao esclarecimento. Não é fácil num país onde a informação pública é segredo de Estado, mas também não é impossível. Mas a verdade é que este aeroporto deve ser a maior obra pública, pois, em termos de números expressivos, são quase 10 mil milhões de dólares, supera, inclusive, a barragem de Lauca, que ronda os quase 6 mil milhões de dólares. Muito bem. Eu vou convidar o cidadão que questionou sobre os deputados que pouco têm feito ao real papel para com os cidadãos, para participar presencialmente aqui no Conversa com o Deputado. É para o internauta Castrelão Dias. Sim. Ele pode participar presencialmente aqui no seu podcast Conversa com o Deputado. Para efeito, basta nos contactar via WhatsApp no número que está a passar no rodapé, que é o 931559977, e terá
o privilégio, a oportunidade melhor de estar com o seu deputado presidencial. Se me permite, meu caro, Sim, sim. não quero cortá-lo, ele pode visitar o grupo parlamentar da UNITA. É um espaço aberto. Os cidadãos podem fazer isso? Sim, nós recebemos muitos cidadãos com preocupações várias e, sobretudo, deixa-me dizer, recebemos poucas pessoas a querem saber de determinadas ações parlamentares. E, enfim, deixo aqui um repto para que solicitem o grupo parlamentar da UNITA e, aliás, questionem todos os deputados da Assembleia Nacional, todos, sobre o real valor do aeroporto internacional de Luanda. Consultem as edições do Jornal Expansão. A minha página do Facebook tem um trabalho, pelo menos tem recortes de jornais a questionar o real valor, o orçamento final deste aeroporto, que, enfim, é uma infraestrutura estratégica, mas, no meu ver, desnecessária, sobretudo, repito, pela falta de transparência pelo qual ela foi concebida. Este aeroporto havia, num dado momento, falido a Sonangol, porque a Sonangol depois passou a financiar esse aeroporto. Já foi o Gabinete de Obras Especiais, já foi o Fundo Internacional Chinês, etc, etc. Portanto, é um aeroporto que começou a ser construído, pelo menos a ser concebido, em 97, e em 2004 deu-se um avanço considerável nas obras. Muito bem. Sr. Deputado, o Parlamento angolano é a representação popular e os deputados têm também o poder de fiscalizar. Considera ser um exemplo claro de democracia, o Parlamento angolano? Não. Não? Não. Não somos uma democracia. Nós temos que perceber a democracia como resultado do exercício contínuo de várias disciplinas, e não só a realização periódica de eleições. São vários pilares da democracia e nós temos problemas sérios do exercício e valorização desses pilares da democracia. Por um lado. Por outro lado, os institutos internacionais e nacionais que estudam a qualidade da democracia não consideram Angola uma democracia. Portanto, não somos uma democracia. Nós estamos a lutar para fazer a transição para a democracia, porque, infelizmente, quando se deu o pontapé de saída em 92, a saída do monopartidarismo para o multipartidarismo, o partido do regime capturou o Estado e capturou o mesmo. Então, a nossa luta é libertar o Estado dessa captura. Eu até vou mais longe, eu acho que Angola devia libertar-se do libertador. Li isto num artigo de um politólogo cabo-verdiano em 2008. E, enfim, os nossos irmãos do MPLA têm que perceber que, infelizmente, a sua ação política governativa não tem um efeito transformador. E se assim não acontece, estamos diante de má governação. E a má governação é sancionada, do ponto de vista político, com o voto negativo. Muito bem. Sr. Deputado, voltando à matéria da fiscalização, qual das comissões da Assembleia Nacional é responsável pela fiscalização e como é que está constituída? Não, todas as comissões fiscalizam. Ok. Cada uma a sua natureza, ou seja, são as comissões de trabalho especializada. Tem a de finanças, não é? Que recebe toda a documentação e toda a ação no que economia e finanças diz respeito. A primeira comissão tem a ver com as questões constitucionais e legais, e, enfim, elas exercem naturalmente essa função. Por exemplo, a quarta comissão fiscaliza as 18 províncias, os municípios, ok? Portanto, ela desdobra-se pelo país, porque é poder local e governação. Portanto, essa é uma ação de fiscalização específica nesse espaço. Então, cada uma delas exerce uma ação fiscalizadora e depois é condensada em documentos que têm a função de influenciar uma mudança do quadro governativo. Muito bem. Sr. Deputado, foi tornada pública uma agenda da Assembleia Nacional. De 9 a 12 de julho acontece na especialidade da discussão e aprovação de propostas de lei da divisão político-administrativa. Qual é a sua opinião particular sobre esta agenda da divisão político-administrativa? Olha, a divisão político-administrativa
uma proposta do Executivo que quer transformar Angola em 20 províncias e para mais de 400 municípios. Consta do programa do governo do Executivo do MPLA e é altamente discutível, sobretudo porque uma ação política a esse nível é antecedida de uma consulta pública muito forte, porque existem valores antropológicos, históricos, sociológicos que não podem ser, digamos, subvertidos. E a consulta pública sobre a questão das províncias, que é parte do projeto do MPLA, há muito que se lhe diga. Nós recebemos muitas preocupações de cidadãos de zonas que estão abrangidas para serem municípios, outras não, que narram valores históricos muito fortes. Mudança de nomes, por exemplo. Nomes que têm uma ancestralidade muito forte, muito forte. E essa alteração cria, portanto, conflitos, muitos deles altamente gravosos. É só de relembrar que em 1884-85, quando Otto von Bismarck, em Berlim, na Conferência de Berlim, reuniu as potências de então e dividiu a África com o Rego Esquadro, as consequências foram muito fortes para o continente africano. Portanto, é preciso termos muito cuidado com essas divisões. E nós chamamos a atenção aos ministros de tutela, tivemos debates acesos sobre essas matérias e questionamos grandemente o tipo de auscultação que foi feita pela complexidade das províncias em causa. Mas também devemos concluir que o que está digamos, na agenda não é a aproximação dos serviços públicos aos cidadãos, embora essas províncias tenham realmente extensão territorial extensas e não são densamente, digamos, ocupadas do ponto de vista da população. Eu acho que não é uma razão forte, porque Luanda, que é a província que está, do ponto de vista da aproximação desses municípios, a um passo, não tem proximidade nem qualidade de serviços públicos. Pelo menos é isto que nós observamos. E a agenda por detrás disso tudo é uma agenda eleitoralista, é uma agenda política, é uma agenda de aumentar as províncias e mais 2 ciclos eleitorais provinciais, no caso, para mais 10 deputados, apenas para garantir mais uma vitória fraudulenta. Agora, este é o assunto, é o único assunto que me resta, portanto, abordar no que essa matéria diz respeito. Muito bem, nós estamos já quase à reta final, mas temos mais uma última ou penúltima questão. Quando o deputado está em serviço nas províncias, é por sua iniciativa ou por iniciativa do grupo parlamentar, tem alguma cobertura da Assembleia Nacional? Sim. Algum apoio da Assembleia Nacional? Apoio em termos de quê, no caso? Finanças, enfim. Claro, a ação de fiscalização requer deslocação. E as deslocações requerem custos para cobrir despesas inerentes à acomodação, primeiro a deslocação, acomodação e manutenção do deputado enquanto exercer o trabalho de fiscalização, tanto para os grupos parlamentares quanto para a Assembleia, ou seja, tanto para a Assembleia enquanto estrutura e quanto para os grupos parlamentares enquanto estruturas autónomas de ação parlamentar pública nas comunidades. Portanto, este apoio é garantido, embora não com o volume e a qualidade de que ele devia ter em função das especificidades que existem, mas enfim, assim. Muito bem. Sr. Deputado, como é que é feito o relatório e parecer conjunto? O termo diz relatório e parecer conjunto é feito pelas comissões competentes em relação da matéria, é um termo da Assembleia Nacional. Dar aqui algum exemplo. Vai lá.
essa questão, por exemplo, da DPA vai ter que envolver a primeira, vai envolver a quinta, vai envolver a quarta, salvo o meu entendimento, porque cada uma dessas comissões tem uma ação sobre esta matéria, por ser que competente em razão da matéria. E estas é que fazem o relatório parecer conjunto sobre a matéria, que é assinado pelos relatores e pelos presidentes de cada uma dessas comissões. Portanto, é isto que acontece. Muito bem, eu vou aproveitar para poder ler alguns comentários aqui na página Juventude Avante e, de igual modo, na UNITA Parlamento. É uma curta interação antes de fazer uma última questão e dar o último minuto ao deputado. O internauta Roberto Contes Beto escreveu: boa tarde, companheiro ligado a partir de Viana. Ana Maria Manuel Chilombo, se é que está correto, escreveu: boa noite, pessoal. O internauta Manuel Luís Marró adicionou vários dos teus amigos para acompanharem. Eu agradeço pelo gesto. A Laura Jamba Teresa escreveu viva. O Angelino Carrango escreveu Ui Severino. Enfim, penso ser amigo de um dos nossos realizadores. O panafricanista Isidro Fortunato escreveu: depois das eleições gerais de 2022, apenas pretendo ouvir o deputado Adalberto Costa Júnior e Abel Chivucovuco neste podcast. Um forte abraço. O Velo Adriano escreveu: melhorou, consigo ouvir perfeitamente, obrigado. Penso que estava a escrever na altura em que estávamos a ter algum problema com o som. A Ana Ndalace Neuza escreveu: viva. O Manuel Luís Marró escreveu: ligado a partir do BIE, município do Andulo. Enfim, o panafricanista Isidro Fortunato insistiu, escrevendo: boa noite, juventude. Na página UNITA Parlamento temos mais alguns comentários que eu também aproveito a ocasião para ler. Temos o comentário do Brel Lonvuiki, escreveu: ligado. O Gabilson Gandhi Gabilson escreveu: estou bem ligado. O internauta David Dinâmico David escreveu: ligado a partir de Benguela, força, deputado do povo. O André Calelessa escreveu: sim, estou ligado. O Bigodinho Soma do Mato escreveu: estou ligado a partir de Cangandala, província de Malange. O analista AD escreveu: Icolo e Bengo ligado. O Adi, melhor, Horácio Dilson escreveu: Palanque a banda, estou ligado. O Duima Ladislau escreveu: ligado. O BD Wambo. O André Calelessa escreveu: fixe. O Neves Dalla escreveu: estou ligado, meu predileto, antes de ser deputado do povo, tenho muita admiração pelo senhor deputado. Quando é que terei a oportunidade de o conhecer e fazer uma foto? Desde 2021 até hoje, nada? Portanto, quando quiser, vamos remarcar. Este é o último comentário do internauta, dos nossos internautas aqui na nossa página do Facebook. Nós estamos no TikTok, no Instagram e no YouTube. Eu faço-lhe mais algumas questões. Sr. Deputado, os debates na especialidade são públicos? Têm sido transmitidos por algum canal? Como o cidadão pode contribuir? Bem, os debates da especialidade são públicos, mas, infelizmente, eles são públicos por um lado, da assessoria, por um lado da imprensa. Mas a imprensa não faz cobertura linear do mesmo, faz apenas trechos. Por isso é que nós tomamos a liberdade de fazer vídeos dentro do debate da especialidade, pela ausência, naturalmente, desta, qual é o termo técnico que se usa na televisão? Emissão em direto do debate, do princípio ao fim. O debate na generalidade também são públicos. O cidadão, se quiser, portanto, ir à Assembleia Nacional, levar o seu bilhete de identidade, dirigir-se à Assembleia antes do início da sessão e terá acesso, embora existam mais outros procedimentos que eu não consigo precisar agora. A Assembleia Nacional tem pelo menos devia ter,
em ação a TV Parlamento, que pressupõe a existência de um gabinete ou de uma estrutura televisiva, radiofónica que sustenta a Assembleia Nacional, para ser independente dos outros espaços, mas vamos pressionando, vamos sentindo um adiamento constante, embora tenha agora entrado um documento que dá algum sinal, mas vamos ver entre a vontade e a realidade. Mas a verdade é que o espaço da Assembleia Nacional peca muito por esta falta de levar ao cidadão a informação real, excepto no debate na generalidade. O debate da especialidade, há até alguns países onde as comissões parlamentares de inquérito também são, digamos, cobertas, assim, do ponto de vista jornalístico, pela imprensa. Okay? Por causa da transparência e do valor que essas ações parlamentares têm sobre a vida do cidadão. O cidadão precisa ser informado, é um direito constitucional. Quando se desatende a Constituição desse ponto de vista, quando não se dá ao cidadão o direito de ser formado e informado, então está-se a violar a Constituição e a lei. Muito bem. E isto da destituição. Muito bem. Nós temos mais uma última questão dos nossos internautas aqui no WhatsApp. O internauta Castro dos Santos escreve, pergunta também ao deputado se não teve embaraço com o protocolo e decoro parlamentar por causa do cabelo. Ah, ok. Não tive. Não tive. Eu costumo dizer, meus colegas dizem que esse cabelo é da Assembleia Nacional. A princípio pensava que ninguém gostava, mas as pessoas gostam. É um look meu, sinto-me bem assim. Muitos não gostam, demonstram alguma repulsa, o que é legítimo e é altamente respeitável, embora eu não concorde. Mas nunca tive nenhum. Antes, pelo contrário, recebo das pessoas muito carinho por isso. Portanto, não tenho. Muito bem, nós estamos mesmo a encerrar. Senhor deputado, em função da realidade atual do nosso país, se neste preciso momento se encontrasse com o Presidente da República, o que lhe diria? Porque é que governa mal? Muito bem, é a resposta do nosso convidado Olívio Quilombo. Não sei se tem um outro comentário a fazer em gesto de conclusão para encerrarmos a emissão. Em gesto de conclusão, primeiro agradeço pela oportunidade. Segundo, é uma tarefa muito difícil, prestigiante, mas também altamente desprestigiante pela forma como estruturaram o Estado angolano de desrespeito total às figuras como estas. E as democracias têm que ir amadurecendo, e nós não estamos ainda a este nível, infelizmente, porque uns não querem que cheguemos a esse nível, e vamos fazer esse esforço, dialogando, sobretudo, demonstrando aos nossos irmãos do MPLA que este rumo não é um rumo certo, não é o caminho certo, e que de lá para cá, desde a independência até os dias de hoje, o país não está realizado. Se o país não está realizado, quer dizer que a ação política, a ação governativa, não está a surtir efeito. Então, ou o diagnóstico está mal feito, ou a medicação é errada. E seria uma das perguntas que eu faria ao Presidente da República. Por que a sua governação não transforma? A governação tem que transformar. A governação é transformar a água em vinho. É governação. A governação é abrir o mar. É governação. A governação é ganhar a confiança do cidadão, levar alegria nos jovens, fazer com que os jovens realizem os seus sonhos, transformar a mulher em rainha. É governação. Governação é prever, governação é transformar o deserto em floresta. Governação é isso. A governação é transformar a água do mar em água doce. Governação é fazer recolha de lixo e reciclá-lo. Governação é a chuva não ser problema. Governação é realizar a vida do cidadão. E essa será uma das perguntas. Portanto, infelizmente, nós somos um país governado em 1975, sem que para tal se resolva o problema básico da população. Esta é a nossa maior vergonha e é a minha maior desilusão enquanto cidadão, enquanto deputado, estar num país potencialmente rico e ser pobre. Embora seja uma pessoa privilegiada,
porque faço parte de uma elite de 220 pessoas. É uma forma de ter acesso a um espaço de distribuição da coisa pública, mas é possível realizar cada cidadão lá onde quer que ele esteja. E é possível, está provado cientificamente. Nós não somos os únicos que devemos reprovar isso. Muito bem, Sr. Deputado Olívio Quilombo, quarto vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite e queremos tê-lo nas próximas oportunidades. Espero ter sido útil, perdoa-me se fui um pouco deselegante, mas infelizmente há coisas que têm que ser ditas com as palavras certas. Muito bem. Assim acontece aqui no Conversa com o Deputado. O cidadão tem o direito de conversar, de perguntar, de questionar, enfim, de interagir diretamente com o deputado eleito. Está a encerrar a 4ª edição do seu podcast Conversa com o Deputado, desta sexta-feira, 5 de julho de 2024. Nós hoje falamos sobre o papel fiscalizador da Assembleia Nacional. Você foi o meu convidado da eleição. Nós queremos agradecer uma vez mais por ter estado aí no outro lado, por ter partilhado, por ter escrito nos comentários, por ter enviado a sua pergunta no nosso WhatsApp, por ter sugerido ou adicionado o seu amigo para juntos acompanhar esta 4ª edição. Nós queremos agradecer muito, queremos tê-lo nas próximas oportunidades. Já sabe, aproveito a anunciar, na segunda-feira temos a deputada Irina Diniz para mais uma conversa com o deputado. Sr. Deputado, muito boa noite e numa outra oportunidade queremos estar consigo. Estamos juntos. Muito bem. Uma boa noite para si também. Até já. Cidadãos angolanos, excelência, Presidente da Assembleia Nacional, excelências. O Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, é um instrumento de planeamento de... O Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola, PND, é um instrumento de planeamento de Angola de médio prazo, do Sistema Nacional de Planeamento. Com a entrada em vigor da Constituição de 2010, o PND 2013-2017 foi o primeiro ensaio à luz da Constituição. O PND é um documento acoplado ao OGE de Angola por extensão do nosso entendimento da Constituição nos artigos 161 sobre a competência política e legislativa da Assembleia Nacional e 104 sobre o OGE. Só assim se entende que a proposta de lei que aprova o OGE 2023 e o relatório de fundamentação que acompanha a proposta fazem menção específica do PND. Assim sendo, faz pouco sentido discutir-se o OGE 2023 sem a apresentação do PND 2022-2027. Aliás, existe precedência sobre esta temática. Em janeiro de 2013, por altura da discussão do OGE 2013, com as eleições de 2012, houve uma discussão similar e o governo foi forçado a apresentar tardiamente o documento no dia do início da discussão no plenário do OGE 2013. Sendo o PND um instrumento fundamental para a idealização e execução das políticas públicas, perguntamos-nos como se justifica que apenas agora, depois daquele que foi considerado um dos pleitos eleitorais mais importantes da nossa história, é que o Executivo angolano projeta elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027. E mais, o SEIC, Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, o CINVESTEC, Centro de Investigação Científica da Universidade Luís de Angola, ou mesmo a Universidade Oscar Ribas, ou ainda a Universidade Agostinho Neto, são entidades competentes para executar este serviço. Porque escolher uma empresa estrangeira, nós sabemos porquê. Se fosse feito em Angola, não haveria micha, nem demora na entrega do documento. O PND é o veículo principal que, à luz da estratégia Angola 2025, deverá orientar e intensificar o ritmo de desenvolvimento em direção ao rumo fixado, melhorar a qualidade de vida das populações angolanas de Cabinda, Cunene e do Mar ao Leste, transformando a riqueza potencial constituída pelos recursos naturais de Angola em riqueza real, tangível dos angolanos, conforme se definiu no primeiro PND, ajustado à Constituição de 2010. É necessário que estejamos munidos de uma série de documentos imprescindíveis para tornar inteligível quer o orçamento, quer a lei que a suporta. Estamos a referir-nos, em primeiro lugar, ao PND, porque o orçamento tem em vista única simplesmente cabimentar verbas para a realização das despesas com vistas a atingir o objetivo contido no PND.
no qual se explica de uma maneira mais aturada e articulada o que são estas despesas e quais são os timings para a sua realização. Assim sendo, sem PND não há OGE consistente com os objetivos do crescimento econômico, satisfação das necessidades dos agentes econômicos, sobretudo famílias e empresas. É a nossa opinião, caso não haja acolhimento favorável da bancada maioritária, não é possível votar a favor desta proposta de OGE. Por último, o Executivo precisa uniformizar a grafia correta, PND ou PDN. Até aqui, depois da Constituição de 2010, o Executivo apresentou aos angolanos duas grafias, PND ou PDN. O relator de fundamentação e o OGE trazem um PND, o outro PDN. Senhora Ministra das Finanças, gostava que houvesse uma uniformização. Muito obrigado. Há dias, finalmente, recebemos o PDN 2023-2027, sem grandes novidades, além de que os angolanos vão ficar mais pobres até 2027, com a queda do PIB per capita. No entanto, para o OGE do próximo ano, voltamos ao habitual. Faltam peças fundamentais que, mais uma vez, colocam